Bom, boa tarde a todos novamente, né? Vamos dar continuidade à nossa terceira sessão virtual após uma parada técnica. Nós vamos agora para o processo de número 12982, 2018, autoinfração 2018-05093. Esse auto ele tem como recorrente Safra Produtos Agrícolas, recorrido cela de julgamento, conselheiro relator, doutor Fernando Augusto de Melo Falcão. Foi julgado procedente na primeira instância e a assessoria se manifesta pela procedência. Com a palavra, o conselheiro relator, doutor Fernando. Senhor presidente, doutor procurador, senhores conselheiros, senhora secretária, Ana Paula, boa tarde a todos. Esse auto de infração 2018-05093, ele trata de lançamento de crédito indevido, né? O auditor ele coloca da seguinte forma: constatamos que a empresa escriturou nos meses de julho e dezembro de 2015 créditos indevidos, a título de saldo credor do período anterior, sendo que nos meses anteriores a empresa não possuía esse saldo credor, porém não houve o aproveitamento do mesmo. Ou seja, ele alega que está escriturado nos meses de julho e dezembro valores de crédito como se fosse transportado do mês anterior, de junho e novembro. Só que quando você olha o SPED dele de julho e novembro, não tem esse saldo credor para que possa ser transferido. E apesar de ter o crédito lançado, esse crédito não foi aproveitado, né? O auditor, ele coloca nas informações complementares, ele junta nas informações complementares os documentos probatórios, né? De fato, realmente não tem esse crédito, né? E a empresa, ela apresenta primeiro a impugnação dela, essa impugnação praticamente é repetida em grau de recurso, né? Onde ela, primeiro, ela fala dizendo que não houve a especificação da conduta ilícita, né? A ofensa ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, alegando que não está claro o que é exatamente que está sendo acusado, né? Posteriormente, ele fala da inexistência do ICMS antecipado. Confesso aos senhores que eu não entendi de forma alguma esse tópico, né? Onde ele fala sobre o ICMS antecipado. Ele bota, conforme descrito anteriormente, através da análise das notas fiscais sem registro de passagem pelo CITRAN, no ano de 2014, a autoridade fiscal constatou que existiram mercadorias sujeitas à substituição tributária que foram excluídas do somatório dos valores sujeitos ao pagamento antecipado do ICMS antecipado. Só que eu não encontro o nexo do argumento com a infração apontada. Se alguém tiver compreendido, depois, por gentileza, me explique que eu não alcancei. Né? Depois ele fala do princípio da irretroatividade também. A mesma, eu acho que nulidade já apontada no processo da doutora Dalcília. Né? E nos pedidos, ele pede a total nulidade para desconstituir em razão do dispositivo legal com vigência superveniente, ou seja, a irretroatividade, ele alega. Pede também que seja improcedente, ele não usa esse termo, mas é isso que ele quer, né? Referente aos débitos tributários, pois não há o que se falar em ICMS antecipado devido sobre mercadorias sujeitas à substituição tributária. Julgador de primeira instância julga procedente o auto de infração e a empresa vem com o seu recurso ordinário, praticamente uma réplica
do que foi já apresentado em grau de impugnação. O parecerista, a consultoria, né, ela entende pela procedência para que seja confirmada a decisão de primeira instância. Em linhas gerais, senhor presidente, era isso que eu tinha a relatar. Sem áudio, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Obrigado, Fernando. Aí, com a palavra agora, o nosso procurador, doutor Rafael Lessa. Presidente, renovando os cumprimentos a todos, a acusação é lançamento de crédito indevido de ICMS na conta gráfica, sem o respectivo aproveitamento, porque a empresa teve saldo credor nos períodos anteriores. A penalidade imposta foi 10%, ou seja, com a causa de diminuição em razão do não aproveitamento do crédito. De fato, o conselheiro Fernando já antecipou no seu relato, a empresa, ao que me parece, ela não traz uma base sólida para desconstituir a acusação. Parece até parece até uma defesa de um outro auto de infração, né? É o que deixa transparecer a princípio, né? Porque ela fala de ICMS antecipado, mas também ela não diz, esse ICMS antecipado, foi por isso que eu lancei isso a crédito, lancei errado, foi um equívoco, também não diz nada disso, né? Não traz nenhuma comprovação de pagamento, é dever da empresa, dever processual, evidenciar o pagamento, evidenciar o erro, quando o erro, quem dá a causa é a própria empresa, na sua escrita fiscal, e nada disso é posto nos autos, né? Isso é fato. Então, o primeiro argumento da defesa seria uma suposta nulidade, uma ausência de clareza na acusação, né? Uma nulidade que seria uma inépcia, uma suposta inépcia da acusação, porque não entendeu a acusação, mas ficou muito claro, pela leitura simples do relato, já é possível identificar que o crédito que foi lançado não tem base, não tem sustentação, né? Não é legítimo. A empresa lançou um crédito na sua escrita, se declarou credora do Estado com relação a um determinado valor, porque ela lançou esse crédito na sua escrita, mas esse crédito não tem legitimidade, não tem sustentação. Ele, a despeito de ser um crédito trazido de outro período, mas o outro período, na sua contabilidade, não se enxerga a transposição desse crédito. Então, presidente, o que eu enxergo em consonância com o que foi decidido na primeira instância, em consonância com o parecer da SEAP, eu vou opinar no sentido de que o recurso seja conhecido, para, no mérito, afastando as nulidades, negar provimento ao recurso, opinar no sentido de que seja negado provimento ao recurso. Bom, muito obrigado. Com a palavra, o conselheiro relator, doutor Fernando. Em sequência, a palavra está facultada aos demais. Doutor Fernando Falcão. Senhor presidente, o doutor procurador, doutor Rafael, foi muito feliz quando disse que parece que a defesa é de outro processo. Porque não há uma defesa direta com relação ao crédito indevido. Ele não aborda, em nenhum momento ele fala no crédito indevido. Ele vai falar em antecipação, da substituição, mas que, na verdade, não há uma correlação com o processo, né? Quanto às nulidades, senhor presidente, eu também, já me manifestando, já antecipando, né, eu também afasto as nulidades, elas são bem genéricas, praticamente todos os processos eles têm as mesmas nulidades, né? Fala que o relato não está claro, o relato está claro, o relato está bem preciso, está bem objetivo o relato. Tem como entender perfeitamente, e a informação complementar, ela tem total consonância com o auto de infração, né? Era isso, senhor presidente. Sem áudio, presidente. A palavra está facultada aos demais. Está sem áudio, doutor Michel.
porque eu estava de novo na intranet. Eu estava olhando ali na intranet as apurações do mês de agosto em diante, de 2015, dessa empresa. E o saldo credor de julho é transposto para agosto. Em agosto não tem recolhimento de ICMS, porque existe esse saldo credor anterior, que foi derivado de um crédito indevido. Em setembro, a mesma coisa. Então, me parece que dizer que o crédito não foi aproveitado foi um equívoco por parte da administração tributária. E nós podemos ver isso bem nos próprios autos, porque nas folhas 15, consta lá um saldo credor a transportar de 92 mil. E lá nas folhas 17, o saldo credor do período anterior, olha, ó, lá nas folhas 16, a gente vê que não tem mais saldo credor, o saldo credor do período anterior é só de R$ 118. Então, diminuiu R$ 92.800 de julho até novembro. Não houve recolhimento, é verdade, mas porque tinha um saldo credor decorrente desse saldo anterior que foi fictício. Me parece que houve aproveitamento. É só, senhor presidente. Obrigado. Bom, a palavra está facultada. Os demais vão passar para a Dalcília, em seguida volto para o conselheiro relator. Doutora Dalcília. O Michel tá com a consulta aberta dos meses que não estão no processo, que ele colocou somente os meses. Tem um intervalo aqui entre o mês 7, aí o mês de agosto, setembro, outubro não está no processo. O conselheiro Michel está tendo acesso aí já na pesquisa para verificar o período intermediário. Agosto, vou ver agora setembro aqui, porque está lento. Agosto, então, ele não recolheu nada, né? Não recolheu nada, porque tinha saldo credor. Michel, será se ele não fez a apuração com os dados, com os outros dados, para ver se seria utilizável ou não? Vamos ver aqui, peraí. Já que a minha dúvida seria a aplicação dessa atenuante aí ou não, dependendo da... Pois é justamente a minha dúvida também, doutora Dalcília. Vamos ver aqui, agosto. Nós temos julho, né? Aí nos autos, agosto. A apuração do ICMS em agosto débitos por saída, 65 mil, saldo credor do período anterior, 64.018, saldo devedor, 1.589, ICMS a recolher. Teve ICMS a recolher de 1.589,80 aqui em agosto. Então, o que aconteceu? Esse saldo credor foi de 1.589, esse saldo devedor foi de 1.589,80, porque teve um saldo credor anterior de 64.218. Quanto é que é o saldo a transportar aí para o mês seguinte, em julho? Vocês que estão com o processo aberto, para não ter que sair da intranet, por gentileza. As folhas 15. R$92.983,60. Saldo credor a transportar para o período seguinte. Isso 2015, em né? julho. Né? Julho de 2015. Pois é, ele só transportou 64.218,05. Esse 64.218,05 eu entendo que foi aproveitado. Mas aí é uma questão de lançamento complementar. A gente não pode acrescentar o valor do auto de infração, né? Então, aí seria o caso só de indicar o lançamento do crédito complementar. Deixa eu tentar colocar, porque eu não consigo... Conselheiro Michel, assim, admirada, que eu sei que eu não pedi a palavra, mas é para ver se você olha aí. É porque antes da FD, não se conseguia mandar
uma outra declaração, vamos dizer, a de F, não aceitava, se o saldo credor que eu estou colocando tinha que estar na anterior. Se não tivesse, eu nem conseguia, rejeitava aquela de F. Então, a FD está aceitando, entender, assim, Sim, como é que a FD aceita, sem estar lá? Aparentemente, sim. Achando estranho. Ou mesmo com saldo credor diferente. Ó, nós estamos aqui, ó, vou olhar julho. Será que não é desencontro de retificação aí, hein? Alguma coisa? Estou olhando aqui, ó, julho, como está aí nos autos. Tem a transportar 92.983,60 em julho. Quando é... Eu estou pegando aqui a última retificação. Certo. Quando é em setembro, pegando a última retificação, na apuração do ICMS, ele usou como saldo... Setembro não, agosto. Tem que ser agosto. Desculpa, conselheiro. Em agosto, apuração do ICMS, ele coloca como saldo credor do período anterior 64.218,05. Não são os 92.800. Aí, por conta de haver esse saldo credor do período anterior, que aparentemente é inexistente, o saldo devedor ficou só em R$ 1.589. Então, ele deixou de recolher os 64.218 que foram apurados. Mas, repito, eu acho que isso aí não é o caso de ser acrescentado ao auto de infração, e sim uma sugestão de lançamento complementar. Não é o caso nem de alterar o julgamento da Mas... Agravar, né, Michel? É isso? Pode agravar, né? Quanto um tributário. Tudo bem. Decaiu, Michel? 2015, decaiu. Morreu. Tem razão, prefeito. Então, pessoal, acho que está bem, a gente pode decidir de outra maneira, só que e manter o que foi feito, tá certo? Ou pode dar a procedência também do jeito que está e pronto. Porque aí, em tese, não se pode aumentar crédito tributário. Eu entendo, né? Então, eu vou escutar aí, antes de passar para Dalcílio, eu vou escutar o doutor Rafael. Dalcílio, em sequência eu passo para você. Doutor Rafael. Desculpa aí, presidente, a intervenção. Obrigado aí pela concessão da palavra. De fato, não tem mais como a gente alterar, né, em razão de não poder agravar o que está estampado já no auto de infração. É um dado importante trazido pelo conselheiro Michel, mas a gente pode acolher a fundamentação, que é a fundamentação mais acertada, mais correta, né, que é no sentido de que, de fato, houve um aproveitamento, né, e fazer uma fundamentação adequada ao caso concreto, mas diante da decadência, não se poder nem fazer um lançamento complementar, né? Eu acho que seria nessa linha, né? É isso mesmo. Bom, vou passar a palavra ao Fernando, já tinha pedido antes da Dalcília, mas a Dalcília já tinha falado, já. Vou passar a palavra para a doutora Dalcília, que já tinha pedido, em sequência a Ivete, depois Fernando. Vamos encerrar com o Fernando, que é para poder a gente dar continuidade à nossa sessão. Doutora Dalcília. Além disso que o procurador falou, acho que no mínimo deveria, quem entender que não pode aumentar o crédito, pelo menos para adequar a multa à lei, seria tirar da fundamentação na resolução essa atenuante, né? Deixar claro que não se aplica ao presente caso para a fundamentação na ementa. E a questão que eu gostaria de saber aqui do posicionamento aqui na Câmara Superior, se é que já existe, nessa questão aí do crédito, quando há um erro na fiscalização, já que a multa é proposta segundo o CTN, né? Então, é a questão da adequação, se a adequação da multa só a lei,
se isso é entendido como um aumento, se isso é aceito, já é maioria, já há um consenso, gostaria de saber como é que a Câmara Superior e essa Câmara vem decidindo a respeito sobre isso. O doutor Dalcília, vou deixar o Michel, mas geralmente, como o doutor Michel já tinha se pronunciado, a Câmara sempre tem entendido a aplicação do que é o correto, mas deixa de aplicar no presente caso em virtude de não poder agravar, e mantém o crédito e bota a fundamentação. É isso que tem se decidido na quarta Câmara. E na Câmara Superior também não se aceita o aumento de crédito tributário, porque o agravo que acaba as pessoas achando, não, eu estou botando de um D para um C, mas o correto é um C, mas o julgador não é lançador, né? Essa é o que tem. Então, quando você faz isso, você está lançando crédito tributário, tá certo? E aí, o crédito vem como? Vem com valor, vem com data de base de cálculo, vem com todas essas especificações. Essa tem sido o posicionamento da Câmara, pelo menos nos processos em que eu participei, todos eles têm sido dessa maneira. O doutor Michel pode confirmar isso. Sim. É isso? Vou passar a palavra. Fernando, você conclui, viu? Vou passar para a Ivete, você fecha a nossa... Doutor Ivete. Está sem áudio, Ivete. Tá. Eu entendo que essa atenuante aí do crédito aproveitado ou não, eu sempre analiso o aproveitado naquele período da apuração. No mês, eu não saio refazendo e vendo que no final ele teve um débito lá na frente. Foi assim que eu entendi que o conselheiro Gradival está fazendo. Eu sempre entendi que esse atenuante é assim. A infração foi no mês X, ele aproveitou, o crédito que ele aproveitou era superior, era menor do que o débito, quanto foi que ele aproveitou? Se ele, naquele mês. É claro que alguém que tem saldo credor, um dia pode ser que aconteça dele ter um débito na frente. Mas a atenuante é com relação àquele mês. Eu não sei se eu entendi o que o Gradival está dizendo. Eu estou dizendo a forma que eu entendia, posso até eu estar equivocada na interpretação dessa aplicação, seria em relação só ao mês. Esse mês de dezembro, esse mês de julho, esse mês de dezembro, ele aproveitou? Não, se ele não aproveitou, tem atenuante. Aí ele tem que estornar. É tanto que a legislação diz, sem prejuízo do estorno. O que é que ela quer dizer? O que é que ela quer dizer? Você tem uma multa menor, mas é obrigada a estornar. Aí o fiscal tem que mandar estornar. Se não estornar, aí é outra coisa. Por isso que vem a lógica do estorno na própria penalidade, em relação ao mês. É assim que eu interpreto. Pronto, só para esclarecer, desculpa, conselheiro Fernando, só para esclarecer, realmente eu faço de uma forma diferente. Eu entendo que se for aproveitado durante o período da ação fiscal, aí não é o caso de aplicar atenuante. Até porque, na prática, não existe esse estorno, né? Existe, né, conselheiro? Mas seria obrigação da autoridade fiscal mandar estornar. Sim, tem que mandar estornar e ele estornar. Mas aí é outra coisa, né? Eu até eu me deparei com esse pensamento hoje, conselheiro Michel, da fiscalização, do cumprimento das decisões que nós tomamos aqui, né? Porque se tem uma obrigação de realizar o estorno, deve ser fiscalizado o cumprimento, né, dessa decisão na escrita da empresa, né? Não sei como é que funciona o procedimento. Vamos concluir, doutor. Ivete, você terminou? É porque o período da infração, no auto-infração, qual é? Julho e dezembro de 2015. Doutor Fernando, está sem áudio. Vou passar para o doutor Fernando. E só leitura labial. Bom, é pertinente que a doutora Ivete colocou, tanto que no parecer da assessoria, lá no penúltimo parágrafo,
ele coloca, no presente caso, não houve pagamento de ICMS nos meses anteriores aos indicados nos autos. Observar que a penalidade foi aplicada com redução prevista no parágrafo 5º do artigo 123, multa reduzida para 10% do valor do crédito registrado, e aí ele negrita, sem prejuízo da realização do estorno pelo contribuinte. Sugerimos indicar na resolução. Essa é a posição do parecerista. Mas o que eu queria pedir, na verdade, era para o conselheiro Michel depois me passar a cópia desses outros extratos de agosto, setembro e outubro. Né, de agosto eu já passei, já está no grupo de WhatsApp, Fernando. Opa, joia. E foi o único que foi utilizado, foi todo utilizado porque apresentou saldo devedor já no próprio mês de agosto. Certo. Tá? Já está lá no grupo. Ok. Vamos. Eu acho que já está bem debatido. Como vota, doutor Fernando Falcão? Senhor presidente, conheço do recurso ordinário, né, negar improvimento, afastando as nulidades suscitadas, para confirmar... A nulidade suscitada, cerceamento de direito de defesa, aquela mesma? Cerceamento de direito de defesa... Tem efeito violação do princípio de retroatividade. O confisco não lembro de ter visto nesse. Não, né? No próximo tem. Nesse aqui eu não lembro de ter visto. Vamos olhar, porque tem... E quando chega no pedido, ele acaba fazendo só 3 pedidos, quando ele chega no pedido, né? O primeiro, recebimento presente de recurso, atribuindo efeito suspensivo automático, isso já é, né, não tem o que falar. Né? Aí, no mérito, que a decisão de primeira instância seja reformada para ser declarada total nulidade do ato administrativo que proceder com o laboratório da infração, consequente desconstituição dos tributos lançados, já que o lançamento se fundamentou em dispositivo legal com vigência superveniente ao ato, que é exatamente a irretroatividade, o princípio da retroatividade, e depois ele pede para que seja reconhecida como indevida totalmente a cobrança dos débitos tributários presentes à infração, não há o que se falar em ICMS antecipado devido sobre as mercadorias sujeitas à substituição tributária. É quando ele faz aquela misturada. Então, Fernando, vamos em relação ao cerceamento de direito de defesa, como vota? Vamos fatiar, para a gente poder avançar. Ok. Senhor presidente, afasto o cerceamento de direito de defesa, porque eu entendo que a descrição está muito clara e precisa. Né? O contribuinte tinha total condições de apresentar a sua defesa, os seus argumentos, tendo em vista a clareza do auto de infração e das informações complementares. Por isso que eu afasto, senhor presidente. Ok. Ele fala também da nulidade da retroatividade da lei. Isso. Em relação essa também já... Em relação a essa nulidade, como vota também? Que aí eu vou pegar essas duas. Afasto também. Por que motivo? Porque a retroatividade, nesse caso aqui específico, ele, na verdade, ele está beneficiando. Não está prejudicando. Ok. Não, pronto. Doutor Fernando Falcão, em relação a essas duas nulidades, votou pelo afastamento. Doutor Hermes, como vota? Com o relator, pelo presidente. As duas nulidades. Doutor Osmar, como vota? Com o relator, senhor presidente. Doutor Ivete? Com o relator. Doutor Michel? Com o relator. Doutora Dalcília? Com o relator. Bom, então, consignado que as duas nulidades foram afastadas. Cerceamento do direito de defesa, entende o conselheiro relator, que está bem, aliás, os conselheiros da quarta Câmara entendem que está bem demonstrada a infração, com todos os elementos que daria perfeitamente para a empresa se defender. Quanto à nulidade e retroatividade da lei, ele entende que se retroatividade também deve ser afastada, porque a lei aqui está sendo mais benéfica para o contribuinte. Em relação ao mérito, doutor Fernando, aliás, essa decisão foi unânime, né?
Em relação ao mérito, como vota? Conheço do recurso para negar improvimento, para confirmar a decisão de procedência de primeira instância nos termos do parecer da consultoria tributária referendado pela Procuradoria. Muito bem. Doutor Emerson. Com o relator, presidente. Doutor Osmar. Com o relator, senhor presidente. Doutor Ivete. Com o relator. Doutor Michel. Com o relator. Doutora Dalcília. Senhor presidente, há uma dúvida. Nos termos do parecer, é com o parágrafo 5º, né? É com atenuante, né? Atenuante. Foi com atenuante, então. Com atenuante e com a determinação do estorno, não é isso? Do estorno, com a determinação do estorno, que ele dá a ênfase ao estorno do crédito. Eu abro divergência para votar pela procedência no momento limitado ao valor lançado, mas sem atenuantes. Isso não é divergência, não, porque a procedência é procedência. Agora, a motivação é que é outra. Senhor presidente, como a votação não foi encerrada, eu gostaria de mudar o meu também para acompanhar o raciocínio, o fundamento da doutora Dalcília. Ou seja, que é procedente, mas sem a atenuante, e não podendo aumentar o valor do crédito tributário em razão da impossibilidade de aumentar o valor já lançado no auto de infração. Senhor presidente, na verdade, o que eu tinha entendido do parecer da Procuradoria, do parecer da assessoria, perdão, era exatamente nesse sentido. Porque na minha resolução, o que eu quero colocar é que ele não tem direito a essa atenuante, mas em razão da limitação do valor, por conta de não poder constituir um novo lançamento, se limita àquele valor já lançado, né? E não pode haver um complemento em razão da decadência. Bom, tá certo. Como nós não encerramos a votação, agora eu vou novamente replicar aos conselheiros, tá certo? Doutor Fernando Falcão está indo pela procedência, senhores, entendendo que a procedência a procedência do auto de infração, entretanto, o correto seria não ser o atenuante, não ter atenuante prevista, por não ter utilizado o crédito, que é dentro do processo, dentro das consultas que foram feitas, foram constatados débitos posteriores, tá certo? Então, caracteriza dentro do processo da fiscalização que o crédito foi utilizado. Não é isso, doutor Fernando? Essa a motivação. Exato. Mas, por não poder agravar o crédito tributário, ficará limitado ao valor lançado. É essa a fundamentação, doutor Fernando. Doutor Emerson, como vota? Com o relator, presidente. Doutor Osmar? Com o relator, presidente. Doutor Ivete? Agora, quem vai divergir sou eu. Eu entendo que está muito claro a aplicação da atenuantes. Se a gente não aplicar num caso desse, é letra morta, certo? Porque exatamente a atenuante está para isso. Não usou no mês, não usou, me manda estornar. Se assim não fosse, não teria sentido essa atenuante. A gente nunca vai aplicar. Okay. Nesse caso, eu voto nos termos do parecer, da forma que saiu o parecer, certo? Okay. Com o parecer. Basta dizer, presidente, que meu voto é de acordo com o parecer da assessoria processual tributária. Ok. Doutor Michel? Com o relator. Doutora Dalcília? Com o relator. Então, por unanimidade de votos, a quarta Câmara conhece do recurso ordinário, nega provimento para manter a procedência da acusação. Entretanto, ressalta que a aplicação da atenuante
não é cabível ao presente caso, pois dentro do período da fiscalização havia a utilização do crédito tributário. Entretanto, deixa de aplicar a penalidade própria em virtude de agravar a autuação. É isso. Votou também neste mesmo sentido da procedência a do conselheiro Ivete, mas nos termos do parecer. Essa é o que foi colocado. A decisão foi de acordo em desacordo com a assessoria processual tributária, com o parecer da assessoria processual tributária, mas de acordo com a manifestação oral proferida em sessão pela douta Procuradoria. Que a decisão, não posso nem dizer que a decisão é desacordo, que a decisão é de acordo com o parecer, mas a fundamentação é que é de acordo com a manifestação oral proferida em sessão pela douta Procuradoria. É isso que é. Deu para entender, Paulinha, o que é que eu repita? A gente isso aqui, Não teve a decisão de primeira instância, mas por outro fundamento. Foi isso que aconteceu. Pronto. Ok. Ok. Então, vamos para o último processo de relatoria também do doutor Fernando Falcão. É o processo de número 12911-2018, auto-infração 2018-05073. Ele tem como recorrente a Safra Produtos Agropecuários Limitada, que recorrido do cela de julgamento de primeira instância. O conselheiro relator é o doutor Fernando Augusto de Melo Falcão. Foi julgado procedente de primeira instância e a assessoria processual tributária se manifesta pela procedência. Com a palavra, o doutor Fernando Falcão. Senhor presidente, renovo boa tarde a todos. E esse auto de infração, ele é interessante. O relato dele é o seguinte: omissão de receita identificada por meio de levantamento financeiro, fiscal, contábil, referente a mercadorias isentas, não tributárias ou não tributadas, ou sujeitas à substituição tributária. Constatamos que a empresa omitiu saídas de mercadorias no exercício de 2014, conforme se evidencia no relatório de conclusão fiscal contra a mercadoria, resultado operacional. A penalidade de 126, o artigo infringido, ele colocou M mercadorias apresentadas pela autuada. Não entendi bem. E na informação complementar, ele coloca: após análise dos registros fiscais de operação de entrada e saída relacionadas à movimentação de produtos realizada pela empresa auditada, disponibilizado eletronicamente pelo próprio contribuinte através do SPED, comparativamente com saldos de estoque 31 de 12 de 2014, informados no registro H, constatamos que a mesma omitiu saídas de mercadorias no exercício de 2014, conforme se evidencia no relatório de conclusão conta a mercadoria, resultado operacional. E mais à frente ele coloca também: constatamos que a autuada deu saída de mercadoria sem a comprovação da devida documentação fiscal. Então dá para entender que seria aí, na verdade, omissão de saída. Tá? Mas o auto de infração, a chamada do auto de infração, remete para uma omissão de receita e não para uma omissão de saída. Uma omissão de receita através do levantamento financeiro, fiscal, contábil. Tá? Na impugnação, ele repete um pouco do outro processo também. Houve um pedido, um termo de intimação, né, que ele pede para justificar as notas fiscais emitidas e não declaradas na FD
notas fiscais de entrada não escriturada, notas fiscais canceladas e escrituradas, notas fiscais sem registro de passagem pelo CITRAN, conforme planilha anexa, né? Me parece que aí foi mais padrão, porque eu também não vejo relação desse termo de intimação com o processo, né? Na impugnação, as nulidades, elas se assemelham muito às outras já colocadas, né? Ele coloca ausência de especificação da conduta ilícita, cerceamento ao direito de defesa, ofensa ao princípio constitucional do contraditório e dano para a defesa, descrição clara e precisa. E aqui ele diz, nesse caso aqui ele diz especificamente o que é. Ele disse, olha, você está falando aqui de duas infrações. Ele coloca bem claro na impugnação dele. Depois ele bota princípio da legalidade, nulidade do auto de infração, por conta do agente ter agido com total discricionariedade, e não poderia, né? Coloca também ilegalidade do uso do valor da operação como base de cálculo para multa punitiva, né? Aí o efeito confiscatório. E, mais uma vez, o princípio da irretroatividade. E nos pedidos, ele coloca, recebendo a presente impugnação, mais uma vez pedindo efeito suspensivo, o que já tem previsão legal para isso, não há necessidade de ser solicitado. Pede a nulidade, por conta de desrespeito ao contraditório e ampla defesa. Depois, porque houve um caráter indiscricionário do auto de infração, violando o princípio da legalidade. E, por fim, ele pede que seja reduzido para 1%, sendo aplicada o parágrafo único do 126. Né? Só, senhor presidente, por enquanto. Doutor Rafael. Presidente, só uma dúvida com o relator. A única planilha, conselheiro relator, é essa que aponta 2014? Ela aponta um lucro de 605 mil, salvo engano, doutor. É isso mesmo. Aqui, um lucro, as folhas 15, eu acho que ele aponta aqui, um lucro de 605 mil, acho que é isso que está sendo levado. 605.067, é isso, doutor Fernando? Isso, 605.067. O que é que ele faz? Ele vê aqui o CMV, né? Então, ele começa... Não tem estoque inicial, porque essa empresa, ela começou as atividades dela em 2014 mesmo, tá? Então, não tem estoque inicial. Esse período é 2014, gente. Desculpa, esqueci de avisar. Então, ele coloca as compras, menos entrada de ativo e consumo, ativo ou uso e consumo, menos devolução de compras, mais nota fiscal de entrada não registrada na FD. Né? Eles que têm notas fiscais não registradas, e essas notas fiscais não registradas, ele coloca no cálculo da planilha, né? O total da mercadoria disponível para venda. Ele disse, olha, o custo da mercadoria vendida é 6.308.000. E depois coloca lá no final que as vendas declaradas foi 5.727. Somado aí com as devoluções de venda, daria uma diferença de 605.067. Ok.
porque eu estava na dúvida, que eu vi aqui as folhas 15, né? Porque ele cita a conta mercadoria, e eu não tinha enxergado aqui, mas eu já vi aqui nas folhas 15 dos autos. Presidente, renovando os cumprimentos, trata-se de acusação de uma presunção contábil, com presunção contábil prevista na legislação, que é no sentido de presumir a ausência de emissão de nota fiscal, omissão de receitas, a ausência de emissão de documento fiscal de saída, quando o custo das mercadorias supere o valor do custo das vendas, superem a receita. E o artigo da nossa lei, o artigo 92, parágrafo 8, ele já começa com a chamada autorizando a caracterização de omissão de receita quando esse fato contábil acontece, né? E, a meu sentir, a fiscalização demonstrou a ocorrência desse fato a partir do momento que ela traz justamente a apuração das receitas de vendas da empresa, as folhas 15, e a empresa, o contribuinte, na sua defesa, em momento algum, ele traz algum aspecto que desconstitua a presunção de legitimidade que foi trazida no auto de infração, né? E, mais uma vez, a exemplo do que aconteceu nos outros autos, com argumentos de nulidade genérica, no sentido que não entendeu a acusação, né? E, de fato, isso prejudica um pouco o exercício do direito de defesa da empresa, quando ela não traz, né, pelo menos é regra, nesse tipo de autuação, que a empresa impugne a conta realizada pelo fiscal, os lançamentos que foram efetuados, né? A fiscalização, inclusive, ressalta no auto de infração que considerou notas fiscais não escrituradas também no seu cômputo das entradas. Então, presidente, em consonância, considerando esses aspectos, considerando que a infração estou comprovada, eu vou opinar no sentido do conhecimento do recurso no mérito, afastando as nulidades, eu vou opinar no sentido do não provimento do recurso do contribuinte. Muito obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, o conselho relator, doutor Fernando. Senhor presidente, como já tínhamos colocado antes, né, eu entendo que o processo, o auto de infração, ele tem que ser claro e preciso. Particularmente, eu não aceito a argumentação de que o primeiro parágrafo foi uma mera chamada. Ele é uma mera chamada administrativamente, tá? Interna corporis, ela pode ser uma mera chamada, mas para o contribuinte ele não é uma mera chamada, ele é uma acusação. Ele não pode ser interpretado simplesmente como, não, isso aqui não quer dizer nada, não. Não, quer dizer sim, né? E os dois, na mesma hora, os dois se contradizem, né? Com relação à planilha das folhas 15, né? Eu não posso dizer que eu seja um profundo conhecedor, e a gente tem que reconhecer as nossas limitações, né? Mas, na minha ótica, seria somente isso mesmo? Para pegar o custo da mercadoria vendida, seria suficiente isso aqui? E isso já caracterizaria aqui uma omissão de receita, uma omissão de saída? E o custo da mercadoria... Só perguntar ao Fernando, o custo da mercadoria vendida é bem superior, né? Tudo bem. O custo da mercadoria é bem superior. Ele é 6.300 e as vendas declaradas, juntamente com as devoluções, dá 5.750 aproximadamente. Eu pergunto, pois não, no caso de eu ter compras parceladas,
não entraria aqui? Porque o que eu estou entendendo é o seguinte, olha, se você vendeu 5.700, como foi que você pagou o custo da mercadoria de 6.300? Se você faturou só esse, como é que você teve esse custo? E aí eu pergunto, se eu tiver mercadorias, se eu tiver duplicatas a se vencer no período seguinte, ou alguns duplicatas que eu deixei de pagar, ela não influenciaria no resultado? Então, esse assim, por isso que, como eu digo, eu não sou não posso me considerar um expert nesse assunto, né? Porque conta mercadoria, análise fiscal, financeiro, contábil, já vi de tudo, várias formas, então eu realmente não posso me qualificar como um profundo entendedor, mas me causa essa dúvida, me causa estranheza a limitação de cálculos tão reduzidos para imputar à empresa uma omissão de saída, né? Ou uma omissão de receita, né? E não me parece que seja uma conta fiscal contábil, né? Só isso, senhor presidente. Por enquanto, quero ouvir os debates para posteriormente manifestar novamente, se for o caso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Fernando. A palavra está facultada. Senhor presidente, aí no caso, não é uma demonstração de entrada e saída de caixa, é uma demonstração de resultado da conta mercadoria. Me parece, sim, numa análise feita sem se debruçar em muitos detalhes, mas me parece que está bem completo. Tem um estoque inicial, tem um estoque final, tem as entradas, tem as saídas, apura o valor do custo das mercadorias vendidas, compara com o valor das receitas declaradas e vê que a receita declarada foi menor do que o custo. Então, entende-se que essa diferença foi omitida do fisco. É esse mesmo conta que é feita na DRM, salvo engano, é isso mesmo. E as notas fiscais de entrada que não estão registradas, elas estão relacionadas no CD. Inclusive, o protocolo, né, mostrando que no CD tem lá um arquivo Excel com essa informação. É só por enquanto. E aí, conselheiro Michel, aquilo que sempre é discutido, né, aqui, que é no sentido de que se fosse se levar em conta os custos, isso até pioraria a situação da empresa, né? Pois é. Bom, a palavra ainda está facultada, estamos em debates. Senhor presidente? Pois não. Eu queria só mencionar em relação à nulidade aqui que a empresa alega, que até onde eu sei, esse CAPT, a questão que o conselheiro Fernando falou, essas primeiras linhas que falam, elas são introduzidas via sistema. Mas tem todo um relato da informação complementar bem detalhado que eu estava lendo aqui, né? Além da empresa, ela fala, porque também é no nosso sistema, ele não parece não diferenciar a omissão de receita e a omissão de saída em termos de código, pelo menos que eu saiba. Existe a omissão pelo SLE, essa omissão de receita, aí ele vai aqui ver, omitiu saídas, porque justamente é a conclusão quando se tem a questão do lucro aqui, que advém de saídas na conta mercadoria, se ela teve lucro ou prejuízo, que não de vendas de mercadorias não declaradas. E aqui, na informação complementar, ele vem detalhando o método que ele utilizou, ao meu ver aqui, por mais que tenha a omissão de receita lá e a saída, a informação complementar que faz parte do auto-infração, não dá para ser analisada de forma separada, a defesa recebe esse daqui e tem todo o detalhamento de como foi feito, a metodologia do agente fiscal.
Ao meu ver, também a falta de escrituração, as notas não escrituradas, que são dos processos, 2 primeiros processos que estão na pauta de hoje, eles fazem parte da mesma ação fiscal, que eu olhei aqui a numeração. Então, o que o fiscal fez, ao meu ver, corretamente, já foi acrescentar também essas notas que não estavam escrituradas, para tentar fazer justamente tornar mais fiel possível essa apuração da conta mercadoria. E eu não deslumbro aqui nenhuma nulidade, porque se ele tivesse feito só um relato do auto, mas sem a informação complementar, ainda se poderia questionar, mas uma informação tão detalhada como essa que foi feita nesse caso específico, coloca valores, a forma, tudo, chama de conta mercadorias, eu não vejo realmente assim nulidade nesse licenciamento de direito de defesa aqui nesse processo, não. Ok. Alguém mais quer? Ainda está em debate. Senhor presidente, desculpa, alguém levantou a mão, não vi. Não. Senhor presidente, na própria informação complementar, o auditor ele pega e traz o artigo 92, né? E ele coloca: o movimento real tributável realizado pelo estabelecimento em determinado período poderá ser apurado através de levantamento fiscal e contábil, em que serão considerados os valores de entrada e saída de mercadorias, o dos estoques inicial e final, as despesas, outros gastos, outras receitas e lucros do estabelecimento, inclusive levantamento unitário com identificação das mercadorias e outros elementos informativos, né? Não me parece que nesse caso aqui ele esteja falando de conta mercadoria, né? Esse rol aqui que ele coloca está mais para análise fiscal financeira contábil, né? Eu particularmente eu ainda entendo dessa forma, ainda entendo ainda pela nulidade. Bom, doutor Ivete. O artigo 92 aí, ele especifica todos os tipos de levantamento, não é isso, não? Pelo menos é que eu entendo. Parte do pressuposto que você pode levantar o movimento real tributável por qualquer um desses tipos de levantamentos. E quando vem o artigo que trata da presunção de omissão de receita, qual é o artigo, pessoal, que eu esqueci, me deu um branco aqui do número, aqui diz, omissão de receita... Artigo 92, inciso 4 da lei. Inciso 4, né? 12.670 fala da DRM, montante da receita. Fala da DRM, não fala? Esse que a conselheira quer? Aqui fala da montante da receita líquida inferior ao custo dos produtos vendidos, isso, ao custo das mercadorias vendidas e ao custo de serviços prestados no período analisado. Isso está no 92. Uhum. Em parágrafo 8º, parágrafo 8º, que eu esqueci de mencionar. Inciso 4. Isso mesmo. Então, assim, é uma omissão de receita, né? Assim, a DRM, ela está dentre as presunções de omissão de receita, né? E ela tem, é uma omissão de receita que se origina de uma omissão, pode ser de uma omissão de saída ou de um custo menor, né? Então, às vezes se confunde realmente as frações, mas eu acho que nada para provocar nulidade de jeito nenhum, porque, assim, a metodologia realmente é uma presunção de omissão de receita, né? E isso daí, uma coisa é certa, essa é a regra da DRM, tem previsão como omissão de receita, tem a penalidade aplicável, né, e está claro o que foi a metodologia. Eu também não considero nenhum motivo para anular a ação fiscal, em razão de ele dizer omissão de saída, que pode não ser omissão de saída, pode ser uma venda abaixo do preço de custo, vamos imaginar assim, né? Mas não, é uma presunção, né? Uma coisa foi presumida, omitiu receita.
Se foi em razão de vendeu sem nota ou vendeu com abaixo preço de custo, aí é outra questão, mas eu acho que não provoca nulidade também, não. Acho que não leva a anular uma ocupação. Presidente, só para esclarecer, conselheiro Fernando, o que você entende é que ele não está muito clara a metodologia utilizada pelo agente fiscal, é isso? Ou estou pensando errado? Eu entendo tanto por isso, como também pelo relato. O relato, ele tem que ser claro e preciso, principalmente no auto de infração. O auto de infração, a peça base que eu estou falando, tá? A informação complementar, ela é importante e ela faz parte do lançamento, ela é um adendo do auto de infração, claro, mas o auto de infração, ele tem que ser claro e preciso. Essa chamada não é a chamada padrão para omissão de saída, não. A omissão de saída, ela tem a chamada própria, não é essa. Ali, ele faz uma confusão de omissão de receita através do levantamento fiscal, financeiro, contábil, com uma DRM. As duas coisas são diferentes. E o artigo 92, na verdade, ele não está dizendo, olha, tem essas várias hipóteses aqui. Eu não compreendi dessa forma. Ele diz que o movimento real tributável, realizado pelo estabelecimento em determinado período, poderá ser apurado através do levantamento fiscal e contábil, em que serão considerados, ou seja, esses itens serão considerados. Quais? Valor de entrada, saída de mercadoria, estoque inicial, final, despesas, outros gastos, outras receitas, lucros do estabelecimento. Bem verdade, aí eu não tenho como fugir a isso. No parágrafo 8º, inciso 4, tá? Ele diz que caracteriza-se omissão de receita. Deixa eu ver aqui, onde é que eu abri aqui, é tela demais, peraí. Pronto. Doutor... Ele bota aqui, montante da receita líquida inferior ao custo dos produtos vendidos, ao custo das mercadorias vendidas e ao custo dos serviços prestados no período analisado. Beleza, joia. Desde que ele esteja sendo acusado disso. Desde que esteja sendo acusado disso. Conselheiro, ele se preocupou mais em apresentar as definições do que apresentar a própria metodologia. Pois é. Sabe? Ainda que eu também não entrei no mérito, né? Mas já que entrando um pouco no mérito também, fugindo um pouco da nulidade, eu concordo com o doutor Ribeiro, no livro onde ele comenta esses artigos, onde que essa hipótese de omissão de receita, uma vez que a legislação não tem penalidade para omissão de receita, nossa legislação não traz essa penalidade, porque omissão de receita é uma infração característica da Receita Federal, mas ele entende a omissão de receita, né, como uma presunção legal para a omissão de saída. Na minha ótica, ele é um indício que necessita de mais elementos, tá? Entrando já um pouco mais no mérito, né? Ele não é suficiente para ser caracterizado. A omissão de receita, nós não temos penalidade de omissão de receita na nossa legislação. Nós temos que ajeitar isso, não podemos ter... Eu vou aqui puxar aqui um caso aqui para a gente lembrar um pouquinho, é o caso do diferencial de alíquotas, né? Que o Estado do Ceará encampou essa ideia e todos os estados aprovaram e depois tiveram que mudar a Constituição através de uma emenda constitucional. Olha, vou cobrar aqui um diferencial de alíquota de ICMS. O cara comprava, pessoa física ou pessoa jurídica não contribuinte, comprava um produto, um bem seu particular de outro estado, quando chegava aqui tinha que pagar uma diferença. Diferença de quê, se a alíquota era completa? Não existia isso. Mas era razoável? Sim, era razoável. Claro que era razoável. Tanto era que depois teve o projeto e mudou através de emenda constitucional. Eu vejo isso da mesma forma. A omissão de receita, ela pode sim até ser considerada uma omissão de venda, uma omissão de saída. Mas da forma como está hoje, eu acho que a gente está torcendo um pouquinho para que ela seja caracterizada a omissão de venda.
Vamos melhorar essa redação, vamos melhorar a redação da lei, vamos melhorar direitinho, vamos fazer o certo. Aí, ok, mas por enquanto, sem haver penalidade para isso e sem haver de forma clara essa relação, olha só, se essa empresa tiver com dinheiro emprestado, dá essa diferença? Dá. E ele sonegou ICMS? Não. Ele não sonegou. Doutor Fernando Falcão, eu trabalhei muito tempo nessa área contábil, então a conta mercadoria não é conta financeira. Isso. Ele pode ter comprado tudo a prazo e não ter pago nada. É uma característica. Agora, algumas coisas que... E aí eu vou perguntar ao conselheiro relator, essa empresa, ela é normal? É uma empresa normal? A mercadoria que entra toda, o imposto ela se credita e se debita? Sem áudio, Fernando. Aplicou a multa de 126, presidente. A multa Foi, é o né? 126, É substituição, tudo. Então, Na realidade, então, ele pega mais a proporcionalidade. Ele pega essa diferença, que ele é calculado na DRM, aí joga um percentual que eu acho que é de 62%. 62%. E em cima do resultado é que ele joga 10% de multa. Ele faz a proporcionalidade. Exatamente. Aí foi a multa do 126, não foi isso? Isso, aí em cima do resultado da proporcionalidade, ele aplica os 10%. Ah, tá. não, tudo bem, é só um esclarecimento. Obrigado aí. Vocês estão votando, tem alguém à esquerda debater? Se não quiser, vamos para a votação. Doutora Dalcília. Eu só queria falar bem rápido, assim, eu posso até não concordar com algum dispositivo legal, mas daí a afastá-lo, eu preciso também ter um motivo legal. Então, na hora que o legislador colocou essas hipóteses no parágrafo 8º do artigo 92, de presunção, se há um empréstimo, a empresa, então, que comprove que houve um empréstimo. Se essa receita que foi aqui, a diferença que for apurada, se deriva de outra coisa que não saída de mercadoria, ela pode afastar isso. É uma presunção, mas não é uma presunção absoluta, a ponto de que a empresa não possa inviabilizar ela aconteceu isso, pronto, já vai ser penalizada, não, mas ela não trouxe nada que afastasse, e particularmente a informação complementar mais detalhada da metodologia do que essa, é raro o processo que eu vejo tão detalhado, inclusive na forma de cálculo, com esse percentual que ele já bateu, né, já fez a proporcionalidade, e já lançou aqui a explicação, que eu não vejo como afastar. É certo que não tem a penalidade específica para omissão de receita na nossa legislação, mas justamente as hipóteses que eu vejo aqui no parágrafo 8º são hipóteses que dá para enquadrar na omissão de saída de mercadorias, não são hipóteses que dá para se vincular diretamente a um empréstimo ou uma coisa. Mas isso é um entendimento de cada um, e eu entendo que para se afastar uma presunção legal, há de se também ter uma fundamentação legal. Então, nesse caso, também eu não vejo nulidade, senhor presidente. Obrigado. Acho que tá bem maduro para se votar, ou querem debater mais? Gradival pediu Só tirar uma dúvida aqui com o Gradival. Esse 62% que ele se refere é que ele fez a proporcionalidade das vendas, das saídas tributadas, das que não são tributadas, é isso? Isso, ele explica isso nas informações complementares. Ah, só isso. Ok. Senhores conselheiros, eu acho que não tem mais a necessidade de debate. Como vota o doutor Fernando Falcão? Tem nulidades, doutor Fernando, também? Tem nulidade. Aquelas mesmas, cerceamento ao direito de defesa? Sim, cerceamento de direito de defesa. A base de cálculo, ele fala na ilegalidade do valor da operação como base de cálculo para multa punitiva e chama de confisco, e o princípio da irretroatividade. Bom, então nós temos... Aqui nós temos aquelas mesmas 3 nulidades, é isso? Cerceamento de direito de defesa, que a infração não está bem demonstrada. Ok? Vamos votar essa primeira, tá certo? Como vota em relação ao cerceamento de direito de defesa?
Senhor presidente, nesse caso, eu acato a nulidade suscitada pela parte, tá? O cerceamento ao direito de defesa, tá? Tendo em vista que o relato do auto de infração, ele é dúbio. Ok. Doutor Emerson. Com o relator, senhor presidente. Doutor Osmar. Com o relator, senhor presidente. Doutor Ivete. Eu entendo que não há nulidade, que está claro o motivo da infração e que existe a multa aplicada, está em consonância com a infração que foi constatada, com base, né, no dispositivo legal que prevê essa metodologia e tudo isso. Então, eu discordo, né, do relatório. Entendo que cabe a nulidade. Doutor Michel. Com o primeiro voto divergente. Doutora Dalcílio. Primeiro divergente, afasta a nulidade. Bom, cabe ao presidente decidir. Nesse caso aqui, pessoal, eu entendo que não há nulidade. Eu até entendo que, em relação a alguns cálculos, tá certo? Deveria ter sido reduzida alguma coisa, mas eu não como nulidade, certo? Então, eu afasto essa nulidade de acordo com o primeiro voto divergente, né? Na verdade, nulidade não passa nem para o divergente, já foi só afastada, certo? Eu entendo que o auto-infração está com a descrição, está com a informação, está com o levantamento, ok? Vamos para... Vencida essa parte aí, nós temos mais a parte do caráter confiscatório da multa e a retroatividade da lei. Não é isso, doutor Fernando? Essas três? Isso. Exato, presidente. Quanto ao argumento do caráter confiscatório da lei, doutor Fernando Falcão. Aliás, vamos logo para a nulidade e retroatividade da lei. Como vota? Afasto, presidente. Doutor Emerson. Com o relator, presidente. Doutor Osmar. Com o relator, presidente. Doutor Ivete. Com o relator. Doutor Michel. Com o relator. Doutora Dalcílio. Com o relator. Então, por unanimidade de votos, foi decidido em afastar a arguição de nulidade pela irretroatividade da lei. Em relação a... Agora nós temos o caráter confiscatório da multa. Como vota, doutor Fernando Falcão? Afasto também, senhor presidente, pela impossibilidade de ser apreciado pela Câmara, porque não é competência do contencioso. Doutor Emerson. Com o relator. Doutor Osmar. Com o relator, presidente. Doutor Ivete. Com o relator. Doutor Michel. Com o relator. Doutora Dalcílio. Com o relator. Bom, só nos resta agora o mérito. Tá certo? Como vota, doutor Fernando, em relação ao mérito? Pense numa sinuca. Particularmente, a minha cabeça não tem como entrar no mérito. Não tem como entrar no mérito uma questão dessa, onde a legislação faz uma presunção de omissão de receita. Ela não faz uma presunção de omissão de saída. Doutor Fernando, você pode julgar pela improcedência, dizendo que não há previsão legal. Pronto. Essa é a sua, é um julgamento que é seu particular. Agora, a nulidade já foi afastada. O mérito é como se você entendesse que é facultativo. Falta de tipicidade, alguma coisa desse tipo. Mas você tem... Não cabe agora, mas a nulidade não se fala mais. Sim. Já foi... Senhor presidente, eu voto pela improcedência, tá? Tendo em vista
não haver penalidade para essa infração e não há nenhuma correlação na legislação, tá? Pelo menos à primeira vista, não vi, tá? De omissão de receita com omissão de saída. Ele fala em omissão de receita, olha, caracteriza omissão de receita, joia, beleza. Ele não diz caracteriza omissão de saída. Ele é um indício muito forte e significativo, que necessita de mais elementos para que seja provada a omissão de saída. Dessa forma, senhor presidente, eu entendo pela improcedência face à legislação não ter uma condenação com relação à omissão de receita. Ok. Doutor Emerson. Somados os argumentos do relator e à luz do princípio da estrita legalidade, com o relator. Doutor Osmar. Com o relator, presidente. Doutor Ivete. Eu discordo da improcedência. Entendo que a legislação tem previsão para omissão de receita e as penalidades, para tanto, ela tem as nossas penalidades que a gente adequa de acordo com a situação. No caso em que nós estamos analisando, não há cobrança de imposto, né? Porque omissão, o contribuinte não conseguiu se contrapor para comprovar que não houve a omissão de receita. Em função disso, né? Foi considerado que ele vendeu sem nota fiscal mercadorias que têm substituição tributária ou não tem tributação, né? Em termos desses percentuais que o agente fiscal considerou, né? Então, a penalidade aplicada, ela é aplicada para qualquer hipótese em que se enquadre uma infração que não é tributada. Então, eu considero a autuação procedente. Discordo do conselheiro relator e voto pela procedência. Doutor Michel. Com a relatora. Com a primeira divergente. Com a primeira divergente. Perdão. Com a primeira divergente. Doutor Ivete. Eu perguntei porque não era relator, é relator. Se você o Fernando está barbudo, eu deixei visto que havia me equivocado de alguma forma, né? Tá certo. Obrigado. Doutora Dalcília. Senhor presidente, eu entendo que a indício e presunção, principalmente a presunção prevista em lei, tem uma força que vai afastada mediante provas. Então, caracterizando os fatos, as informações, dentro das hipóteses do artigo 92, parágrafo 8º, é uma presunção legal, o contribuinte não trouxe nenhuma prova que afaste, então eu vou pelo primeiro voto divergente, pela procedência, senhor presidente. Ok. Novamente o empate, né? Todos votaram. Eu entendo, tá certo? De acordo com o primeiro divergente, entendo pela procedência da acusação, entendo que está bem feito, está feito, tá certo? A empresa poderia ter trazido algum argumento para provar o contrário, há uma presunção legal, né? Pelo menos no meu entendimento, por enquanto, é nesse tipo de autuação, é nesse sentido. Então, já fica designada para proceder a resolução, o primeiro voto divergente vencedor, a doutora Ivete, e essa decisão de mérito. Então, nós conhecemos do recurso, negamos provimento para manter a decisão de procedência da acusação. Esta é a decisão. Nós concluímos nossos processos. Diga, doutora Dalcília. Questão de ordem, esses processos são da mesma empresa, certo? O meu foi o único que foi improcedente e por isso não foram avaliadas as nulidades. Eu queria solicitar se pode constar em ata que a nulidade não for apreciada em função daquele artigo da lei que diz que no mérito, quando for favorável, já que o meu foi improcedente, né? E as nulidades não foram postas em votação, pode ser? Conseguindo na ata. Para que o contribuinte saiba que a nulidade não foi apreciada por um motivo específico nesse processo. Mas, doutor, deixa eu só lhe explicar uma coisa. A gente pode até colocar isso, mas esse tipo de aumento de ata
ela não serve para nada, porque o contribuinte não vai entrar com recurso extraordinário para dizer que uma improcedência vai ser reanalisada. Tá certo? A gente tem que olhar o que é útil. Nesse tipo de coisa aí, não foi analisada, por quê? Porque é lógico que é improcedência. O contribuinte não vai atrás de olhar esse tipo de assunto. Ele só vai atrás disso aí quando é procedente e parcial procedente. Aí ele vai atrás. Foram todos os assuntos debatidos, certo? É só redundância, mas eu não vejo necessidade de a gente esticar atas. Mas sempre a gente pode... nós vamos fazer a doravante, quando for julgado mérito, vamos botar essa ressalvazinha, que também não tem problema, não. Só acho que tudo que a gente vai pensar como ata, que a gente começa a aumentar, aí as atas, em vez de ficar de formas mais reduzida, e só naquilo que é interessante aumentar, a gente vai e coloca mais dados. Mas a conselheira não tenha dúvida que quando a gente faz uma votação pela improcedência, tá certo? Não se faz análise das nulidades por conta disso. Já é praxe. Não vejo necessidade, não. Os conselheiros acharem que é interessante, se coloca. Eu não vejo necessidade nisso, não. Ok? Vamos concluir nossa sessão. Agradecendo a todos, pedindo que... Quem é que tem... Ana Paula, está faltando mais a gente aprovar algumas resoluções. Acho que a Ivete mandou uma para mim, que eu ainda não coloquei para aprovação. O do Alexandre, ele já ficou de consertar um pequeno defeito que tinha da resolução, que a da Auxília viu, certo? E ficou de reapresentar novamente isso. Então, pessoal, até amanhã, mesmo horário, né? Para a gente poder, 10 minutinhos antes, para a gente já ler a nossa ata, e agradecer a todos, e agradecer também a Eveline e a Ana Paula pela ajuda. Muito obrigado e até amanhã. Tchau. Tchau. Todo mundo se cuidando, viu? Piauí acabou de